Antes de mais nada, bom dia a todos. Eu queria, em nome da GoToNext, agradecer aí, primeiro parabenizar pela iniciativa, segundo agradecer a Jacobine e o IPNews pelo convite, um prazer estar aqui para conversar um pouquinho com vocês. Já que me apresentou, meu nome, para quem não me conhece, é Paulo Henrique Bettini, e eu tenho aí um grande desafio hoje, que é falar sobre SDN nesses 35, 40 minutos. Mas esse é um tema que tem sido muito discutido lá fora e já bastante implementado. É interessante que esse tema ele remete um pouco ao passado da década de 90, quando algumas novas tecnologias como a ATM tinham sido lançadas, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, né, alguns países do primeiro mundo. E os gaps tecnológicos da gente aqui no Brasil ou na América Latina, eles eram maiores, eles começaram a encolher, e agora a gente sente de novo que a gente se distanciou um pouco, quer dizer, está na hora do mercado brasileiro especialmente, começar a entender mais esse negócio de SDN, como que essas novas implementações vão impactar efetivamente no dia a dia das empresas, e de que maneira que a gente vai adaptar o nosso negócio, tanto do ponto de vista de prestação de serviço do lado da empresa de tecnologia, quanto do lado da oferta de serviço do lado do mercado corporativo. A ideia é a gente falar um pouco rapidamente sobre o conceito, como que o SDN se integra aí com o ambiente atual. Acho que essa é uma pergunta constante nas discussões sobre SDN. Qual é o momento atual dos fabricantes e das aplicações para esse mundo? E aí a gente fecha com algumas conclusões e algumas recomendações. Esse é um slide típico de abertura de apresentação, né, quando a gente está falando de evolução de novas ondas, né, alguns de nós passaram lá pelo mainframe, certamente a grande maioria pelo ambiente do cliente servidor, todos pelo mundo web, e agora todos participamos dessa nova onda que a gente chama de cloud computing, virtualização, e o cloud computing já não está mais rotulado como cloud, mas sim como mobile cloud, considerando que a mobilidade junto com o cloud, tem lá o Big Data, tem a rede social, mas mobilidade mais cloud computing tem sido os grandes alavancadores das tecnologias, e é por aí que o mercado segue, do ponto de vista de acesso à informação, do ponto de vista de evolução, das maneiras com que a gente vai tratar essa informação. E obviamente que a computação móvel, eu até mencionei isso num artigo na semana passada, ela indiscutivelmente é o dispositivo de acesso à informação. A gente já percebeu que a partir de 2015 a gente vai ter mais dispositivo móvel no mundo do que seres humanos. Então isso mostra que o ambiente fixo ele vai cada vez mais diminuir. Quando a gente fala de fixo, a gente não fala só de telefonia, mas fala de desktop, fala de tudo que a gente tem preso a um cabo. A primeira transformação, e talvez uma forma simplista de enxergar um pouco o SDN, por esse slide a gente percebe que o SDN vai trazer dois grandes impactos, um na vida da gente enquanto usuário, ou enquanto engenheiro de rede, ou provedor, ou desenhador de arquitetura de rede, mas existe um impacto muito importante na forma com que o fabricante vai começar a oferecer o seu novo ambiente. Observa que do lado esquerdo do slide a gente tem o ambiente definido, o hardware defined, o ambiente definido por hardware, onde a gente até há bem pouco tempo atrás, talvez 5 anos, a gente tinha um ambiente onde muito da inteligência estava baseada no hardware, por isso o crescimento e o fortalecimento dos grandes fabricantes de hardware, e um pedaço menor, uma camada menor em software. Então, cada vez que você tinha que agregar inteligência na rede, você necessariamente, ou agregar inteligência no teu ambiente, você necessariamente tinha que agregar mais hardware. Com a chegada desse novo ambiente, o mundo começa a trabalhar mais no software. Então, os grandes gurus já vêm dizendo há algum tempo, o mundo será feito de software, isso é verdade. A inteligência está cada vez mais no ambiente de software e cada vez menos no ambiente de hardware. Isso significa dizer que o hardware vai diminuir do ponto de vista de inteligência, e toda a inteligência agregada vai para software. E é fácil de entender. Se a gente voltar um slide, por que tudo está indo para a camada de software? Tudo está indo para a camada de software porque quando está no software a gente consegue virtualizar, quando está no software a gente consegue acessar de qualquer lugar, e quando está no software está na nuvem.
e se está na nuvem, né, isso pode ser replicado de uma forma muito mais fácil do que era no tempo do hardware. Vamos conceituar um pouco o SDN, vamos tentar conceituar um pouco do SDN para tentar transformá-lo em algo mais palpável. Primeiro aqui, vamos definir de uma forma muito prática que ele é um ambiente de rede, aqui a gente está falando de SDN especificamente, que ao invés de ele ser provisionado manualmente, como é feito hoje, a definição de rotas, de subnets, de regras de segurança, ele pode ser programado de uma forma automática. Existe uma interface que te permite fazer toda a gestão e manipulação da rede de forma automática e criação desses ambientes. O SDN é efetivamente a Coqueluche, não só aqui no Brasil, mas lá fora. A gente começou a ver o SDN decolar enquanto método, enquanto novo modelo, já no ano passado, embora ele já está sendo desenvolvido, discutido e já existem tentativas de padronização desde 2007, né, mas o mercado ainda não entendeu muito bem, né, qual é a principal função do SDN. Ele não é um produto que a gente compra e instala, ele é muito mais um novo desenho, uma nova forma de você planejar e implementar o teu ambiente, a tua infraestrutura quando a gente fala de SDN, o teu data center quando a gente fala de SDDC, e o data center mais os outros mecanismos. Vocês vão perceber pela evolução da apresentação que o SDN vai entrar pelo ambiente da rede de longa distância e vai chegar lá na outra ponta, né, no usuário final. O IDC já fez algumas estatísticas dizendo que só o SDN, né, ele vai movimentar 3,7 bilhões e desses 670 milhões serão novas aplicações. Então a gente vai ver que já tem aplicação sendo desenvolvida para operar em cima do ambiente SDN. São aquelas mesmas que a gente começou a redesenvolver, né, num conceito de multi-tenant para rodar em um ambiente de cloud, em um ambiente virtualizado. Elas já usam os mecanismos de negociação para criar infovia de comunicação na rede. Elas já usam, né, o SDN como padrão. E ele traz sim automação e torna o ambiente entre a aplicação e o ambiente de comunicação algo mais abstrato. Se a gente pudesse começar a desenhar pilhas de protocolo, né, então a gente tem lá em cima as aplicações, né, neste momento ainda que estão fazendo essa gestão do ambiente SDN, a gente tem uma camada de controle, né, e são esses controllers que vão efetivamente, é aí que a gente vai definir, só que agora de uma forma automática, como vão funcionar essas regras, o que a aplicação demanda da rede do ponto de vista de banda, do ponto de vista de qualidade de serviço, do ponto de vista de utilização, né? E lá embaixo na infraestrutura a gente vai encontrar os elementos de rede, os roteadores, os switches, os balanceadores de carga, os firewalls. Cada um deles vai começar a migrar, né? Aqui nós estamos olhando só para o ambiente de infraestrutura de comunicação. Daqui a pouco a gente começa a olhar também para o ambiente onde estão os grandes servidores, onde estão as grandes áreas de armazenamento. Mas o ambiente ele foi montado para efetivamente desassociar a aplicação da infraestrutura. A aplicação ela faz um conjunto de chamadas. Observa que lá no cantinho tem os lugares onde a gente faz as programações, ali que estão as APIs, e a gente vai ver lá na frente que cada um dos fabricantes criou os seus toolkits para que a gente desenvolva a API, fazendo as chamadas corretas, usando os mecanismos corretos, né, para fazer as solicitações de demanda de recurso de rede, recurso de comunicação. Esse é um ambiente tradicional, esse é o desenho mais básico de um ambiente tradicional. Então a gente tem armazenamento, tem os grandes servidores, tem a rede, e aí tem os switches, né, de camada 2, switch camada 3, tem os roteadores, tem os firewalls, tem os balanceadores de carga e junto com os balanceadores tem lá os aceleradores. Né? Esse é um ambiente típico de data center, tradicional, né? E nesse ambiente tradicional, num primeiro momento a gente começou, isso já está muito difundido no mercado, a gente começou a virtualizar os servidores. Dentro de uma máquina física, nós começamos a criar N máquinas virtuais, N máquinas lógicas, tem líderes no mercado fazendo isso. Aliás, esses mesmos líderes, né, do tempo da virtualização de servidores são as empresas que estão mais fortes na alavancagem do conceito do SDN
e nas grandes parcerias, a gente vai perceber isso ficou muito nítido lá no Interop, né? E junto com a virtualização dos servidores, começaram a acontecer as virtualizações também das áreas de armazenamento. E cada uma dessas máquinas virtuais, elas começam então a usar recursos da rede. Então, elas usam recursos de rede, recursos de roteamento, recursos de regras e processos de segurança, recursos de balanceador, e cada um desses recursos é apontado, né, manualmente, é desenhado manualmente. E a gente percebe que num grande e complexo data center, né, essa alocação não é uma alocação inteligente, pelo menos não hoje, né, e quando a gente quer fazer alguma movimentação, pensa numa máquina virtual que tem um conjunto de regras de segurança de firewall e um conjunto de regras de utilização de rede. Pensa que você vai tirar essa máquina virtual do servidor físico A e vai levar essa máquina virtual para o servidor físico B, no mesmo ambiente físico, ou pior ainda, no ambiente externo. Esse trabalho de movimentação, documentação, pode levar dias, pode levar horas, né? Então é um trabalho muito extenso, muito cuidadoso, e nem sempre a gente tem sucesso lá no final. Mas o importante é perceber que para você movimentar máquinas virtuais é muito fácil. O difícil é movimentar a máquina virtual associada a todos os outros recursos que ela traz na rede. Com o SDN, conceitualmente, né, a gente começa a criar essas redes virtuais, essas máquinas virtuais, elas começam a se associar, num primeiro momento, às redes virtuais, e no segundo momento, os recursos de rede, mais de segurança, depois mais o balanceamento, e cada vez mais a virtualização vai seguindo na direção da rede de longa distância para chegar no usuário que está na outra ponta, ou para chegar no usuário móvel. Então, a rede passa a ser virtualizada e programável, a alocação de banda, QoS, ela é negociada pela aplicação no momento em que você está fazendo a conexão, né? E existem diferentes soluções, e a gente vai perceber ali em cima onde tem lá o Hypervisor, né? O Hypervisor, ele é o responsável por criar essas redes virtuais que alguns fabricantes chamam de VXLANs, outros dão outros nomes, mas vamos padronizar aqui que a rede VXLAN é a rede virtualizada, e a rede VLAN é aquela rede virtual tradicional. Essa é a rede nova, é a rede que você consegue associar todos os elementos, né, em cima de uma única plataforma ou de um único hypervisor, que pode ser de N fabricantes diferentes, mas que já tem padronização. Muito bem. E uma pergunta constante, quer dizer, tá bom, eu virtualizei, eu comecei a trabalhar com VXLAN, né, eu tenho lá um orquestrador ou um hypervisor, como é que eu conecto essa rede, né, às minhas redes, às minhas VLANs tradicionais, ou a minha rede física tradicional? O que eu faço, né, com o hardware que eu tenho hoje? O que eu faço com os meus switches, com os meus roteadores, com os meus balanceadores atuais? Existe um elemento que foi criado no meio, a gente já viu no slide quando a gente mostrou a pilha de plataforma de protocolo, isso vai aparecer lá na frente. A ideia é que a gente não está aqui para desempacotar bits, né, mas para mostrar quem são os elementos que compõem uma rede SDN. Né, existe um controlador ou um gateway que é o responsável por fazer o mapeamento, o controle e a tradução dos endereços e dos fluxos entre a rede virtualizada baseada em SDN e a rede virtualizada tradicional que a gente tem no dia a dia. Por isso que as migrações elas começaram a acontecer principalmente nos data centers, né, neste momento, e elas vão começar a entrar pelas redes tradicionais, né, nos próximos tempos ou nos próximos anos. Então, para facilitar essa transição, está ali, né, o controller, né, o SDN controller, que pode ser um elemento físico ou pode ser já um elemento lógico, pode ser 100% desenvolvido em software. Então, se você pegar a estratégia da Cisco, o SDN controller dela, que ela não chama de SDN, ela chama de ACI, a gente vai ver mais para o final da apresentação, está todo baseado, né, em software, ele está dentro dos servidores Nexus da Cisco. A HP criou um elemento físico, a VMware criou o controlador num elemento lógico, uns padronizados, outros não padronizados. Existe padrão, está desenhado ali embaixo. O padrão hoje definido chama-se OpenFlow, é o OpenFlow que é a padronização responsável por fazer todos esses mapeamentos. E lá em cima tem então os toolkits e as aplicações começam a ser desenvolvidas já considerando esse novo ambiente.
Significa dizer que uma aplicação tradicional não funciona nesse novo ambiente? Não significa, ela funciona, né, no ambiente SDN, ela só não faz as alocações e não usa os recursos que estão disponíveis, pelo menos não nesse momento. Se a gente fosse fazer um desenho de experiência de usuário, um desenho bastante simplista, a gente tem do lado de cá o usuário que está interagindo com uma aplicação, né? E quando esse usuário estabelece uma conexão ou começa a usar essa aplicação, e essa aplicação pode estar no dispositivo móvel, né? Ele cria uma série de caminhos virtuais, né, dentro da rede, usando cada um dos recursos. Para os mais antigos, o pessoal que veio do tempo da rede comutada ou até do ATM, né, e isso foi uma comparação interessante que a gente fez lá numa das apresentações que teve no Interop, né, isso lembra muito os circuitos virtuais permanentes e os circuitos virtuais comutados que a gente tinha no ATM, né, da mesma maneira que o controller lembra muito o LEC, que era o tradutor, né, aquele LAN emulation que tinha no ATM, que era o tradutor de endereçamento de rede tradicional e rede não tradicional. Então, a aplicação, ela negocia a banda, né, ela negocia o perfil da banda necessária, ela negocia o QoS, ela negocia os mecanismos de segurança e aí estabelece essa comunicação. E toda essa negociação é feita em camada de software e não mais em camada de hardware como a gente tinha antigamente. Qual é o estado atual? Quer dizer, em que momento a gente está do ponto de vista de implementação de tecnologia ou de SDN? Né? Então, a gente tem lá em cima o ambiente tradicional, onde a gente tem os servidores, os switches, os roteadores, os firewalls. Né? Num primeiro momento a gente teve a virtualização e a levada para o mundo da nuvem, né? E eu comentei no começo, quer dizer, toda essa movimentação para software é para facilitar essa migração e o uso de computação em nuvem. Então, num primeiro momento, e já aconteceu há algum tempo, a gente fez a virtualização de servidores e de storage. Hoje a gente vive, né, a virtualização dos elementos da rede, e a gente percebeu que essa combinação de elementos de servidores mais elementos de rede é que deu origem, né, e os elementos de rede virtualizados sobre SDN é que deu origem ao que o mercado está chamando de SDDC, que é o Software Defined Data Center. Então, o Software Defined Data Center nada mais é do que a integração da rede virtualizada baseada em SDN e seus componentes e seus fabricantes e os servidores virtuais. Por isso que a VMware tem sido um player muito forte nesse negócio, porque o que a VMware fez do ponto de vista estratégico? Ela está se emparcerando com os grandes fabricantes de switch para data center, e aí vem a Arista, aí vem a Brocade, aí vem a própria HP, né? Ela está se emparcerando e levando os mecanismos de virtualização, né? E toda a experiência que ela tinha em virtualização de servidores está levando essa experiência para o mundo das redes. Por isso que a HP ainda tem um padrão proprietário de fazer SDN, de fazer controladora, né, que ele suporta o padrão aberto com o OpenFlow ou OpenStack, mas ele ainda é um padrão proprietário. Mas foi uma constante no Interop ver a VMware emparcerada com todos os fabricantes de switches, dos grandes switches para data center, aqueles switches que começam a operar a 1 GB e vão a 100 GB, né, e crescendo. Então, esses dois ambientes formam o que a gente chama de Software Defined Data Center, e existe uma forte tendência e uma sinalização muito grande que os fabricantes de solução de segurança já estão entrando também nesse ambiente de data center, nessa virtualização de data center, para permitir com que as movimentações de máquinas ou de ambientes virtuais carreguem junto com elas. Até o SDDC a gente só carregava, né, quando eu tinha uma movimentação, quando eu quero fazer gestão, ou quando eu quero fazer controle de utilização ou provisionamento de utilização eletrônica através do Hypervisor, eu considerava as máquinas virtuais e os elementos da rede que suportam essas máquinas virtuais. Neste próximo momento, e está nos próximos slides, né, os fabricantes de segurança começam a levar o seu software, o seu ambiente de segurança também para um ambiente de SDN, para que numa movimentação
todas as regras e políticas de segurança também caminhem, né, de uma máquina virtual para outra, ou caminhem fisicamente dentro do data center ou dentro da nuvem de forma eletrônica, de forma eficiente. Muito bem, como é que ele se comporta na WAN? Quer dizer, o que está sendo discutido para a WAN? A discussão na WAN é uma discussão mais prematura, uma discussão que ela está muito focalizada nas operadoras, mas o conceito do SDN na WAN é o mesmo que a gente tem no data center, é o mesmo que a gente tem na rede local e é transparente, né? O que as operadoras estão preocupadas e estão trabalhando é como é que a gente vai monetizar o meio de comunicação. Significa que toda a comunicação de rede de longa distância que tem um custo mais palpável, quer dizer, na rede local a gente tem um custo, mas esse custo chama megabit por segundo, que lá na área financeira o cara pode transformar esse megabit por segundo em reais ou em dólares. No meio de comunicação, na WAN, a gente paga por essa comunicação mensalmente. Então a gente tem que monetizar isso e saber quanto que cada aplicação, quanto que o negócio, na verdade, utiliza de banda de rede de longa distância. E essa alocação de rede de longa distância num ambiente e numa implementação efetiva de SDN, com OpenFlow e com os mecanismos adequados de alocação de banda, né, e de comprometimento de banda, eu até coloquei lá o CIR, né, que é quem faz, no primeiro momento, quando a aplicação pede recurso, é quem negocia essa banda. Neste momento a aplicação vai pagar, né, por essa banda enquanto ela estiver utilizando, on demand. O que acontecia antigamente? Toda a engenharia de rede, o que acontecia antigamente, não, o que acontece nos dias de hoje? Todo o dimensionamento das redes, todo o provisionamento, ele é superestimado. A gente não consegue hoje fazer essa alocação dinâmica, né, de acordo com a aplicação. Hoje a gente consegue fazer até uma alocação dinâmica de acordo com o ambiente, mas o dinamismo é de um mês para o outro, de uma semana para o outro, de um dia para o outro. Você não consegue fazer essa alocação dinâmica em tempo real. A tecnologia aponta para que essa banda seja negociada com a operadora, né, de forma dinâmica, de forma em real time, no momento em que você estabelece a comunicação. Hoje, a gente compra um tubo de comunicação de 1, 2, 5 ou 10 megabits por segundo e as aplicações já têm capacidade, a gente já tem capacidade para definir prioridade, para definir qualidade de serviço, para dedicar pedaços de banda existente, mas a gente paga por 10 megabits por mês. Quando a aplicação fizer isso, a gente vai pagar, né, tantos megabits por mês quanto a gente estiver utilizando. Então você vai readaptar e vai ter essa capacidade de comprar a banda também no modelo de on-demand, também com flexibilidade. Tua conta, né, de utilização de banda de comunicação não vai ser fixa. Hoje, lembra que a conta que você paga no final do mês por meio de comunicação, ela é fixa, né? A partir de então, ela vai ser variável em função da utilização. E aí a gente entra num processo de monetização, né, e transformar em reais cada bit que a gente trafega ou cada bit que uma aplicação trafega. A gente sabe quanto que aquela aplicação de vendas está gerando de resultado e quanto que ela está custando lá na infraestrutura de rede, seja rede local, seja rede de longa distância. Então é um processo que exige uma transformação, né, de empresa e de forma de atuação bastante interessante. O SDDC, o Software Defined Data Center, né, então, como eu comentei, ele está se estendendo, né, para o mundo de segurança. A segurança tem sido um dos temas mais discutidos no momento, aqui, lá fora, depois efetivamente das surpresas que a gente teve lá das invasões, ou das tentativas de invasões, ou do Snowden, enfim. Segurança é um tema que tem que estar integrado com tudo que a gente fala de data center, né, e este é o novo modelo de data center. Portanto, a gente tem visto uma movimentação muito forte dos fabricantes, né, e aí eu estou listando alguns dos fabricantes que fizeram anúncios lá, especialmente a Palo Alto com a Checkpoint. A Palo Alto fez um evento exclusivo com a VMware só para anunciar a entrada, né, dos mecanismos do software das regras de segurança, né, da Palo Alto no mundo virtualizado neste momento junto com a VMware, mas também já estão integrando com outros como a Checkpoint, como a Citrix e outros grandes virtualizadores. Bom,
Como é que está o estado dos fabricantes, né? Eu até coloquei, isso era uma foto que tinha lá os vencedores, né, do Interop, né? Então criou-se já uma categoria nova, que já tinha a categoria de Cloud, que foi inclusive a VMware que ganhou, né? Mas criou-se uma nova categoria chamada SDN. Aqui tem duas curiosidades. Primeiro, quem ganhou foi o OpenDay Lite, vou falar dele daqui a pouco, é uma plataforma de Hyper-V aberta, toda baseada em open source, mas o que chama muito a atenção é que a Cisco não tinha, né, a Cisco era o maior stand da feira, como sempre, não tinha em nenhum lugar, né, ela falava sobre SDN, ela só fala de ACI ou de IP/IC, né, e ela estava concorrendo, né, na categoria SDN, e eu vou comentar um pouquinho o porquê. Mas o que a gente percebe? Uma movimentação muito grande, né, em cima da integração e da padronização. Existe do lado do Hyper-V um fortalecimento muito grande dos padrões em cima do que eles chamam de OpenStack. E existe os fóruns e os órgãos que estão padronizando o OpenStack. E do lado do SDN, a padronização está efetivamente em cima de OpenFlow. Alguns fabricantes eles estão lançando padrões próprios, mas a grande maioria está apontando para suportar o OpenFlow no curto prazo. Existe uma série de soluções, a gente percebe que os grandes fabricantes, como a Cisco, por exemplo, que está lá na última linha, ela está definindo uma estratégia própria, única e completa, que vem desde data center até os elementos de borda, de rede, que inclui vídeo, que inclui comunicação unificada. Outros fabricantes menores, eles estão se juntando e criando os padrões. Então você vê a VMware junto com a Palo Alto, a Arista com a VMware, a Brocade, a HP já lançou o Microsoft Link como uma plataforma de UC 100% baseada e desenvolvida sobre SDN. Então as movimentações são muito interessantes. Já tem solução pronta e aberta como o OpenDay Lite, que é baseado em OpenStack e OpenFlow. Então lembra, o OpenStack é o padrão lá de cima do Hyper-V, OpenFlow o padrão lá de baixo, né, que faz toda a parte de controle de fluxo para o SDN. Fluxo, solicitação de banda, definição de QoS, tudo isso é padronizado. Tem muita gente já lançando equipamentos que são SDN compliant, pode ser uma orientação para quem está no momento de investimento, quer dizer, já que eu vou investir, por que não investir em alguém que já suporte, que esteja prestes a suportar SDN. A HP desenvolveu lá uma parceria com a Microsoft, e a HP lançou um negócio interessante. Já tem a primeira SDN App Store, já tem uma loja. Lembra que eu comentei que o IDC está dizendo que existe um investimento muito grande em SDN e em aplicações, tanto portar quanto novas aplicações. Então aí começam a aparecer as novas aplicações, já fazendo toda a utilização da eficiência dos mecanismos do SDN. A Cisco, né, como estratégia e com solução própria, baseada no que eles estão chamando de Application Centric Infrastructure, que tem embaixo dela toda a estratégia e toda a padronização do SDN. Aqui um pouco de como os fabricantes estão se comportando nesse novo ambiente. Então eles estão oferecendo tanto a loja para vender, né, quanto os toolkits para se desenvolver as novas aplicações. Daí para baixo é padrão que vem, quer dizer, é software que vem pronto. Então os fabricantes estão oferecendo, por um lado, o SDN já sendo suportado pelos componentes, elementos da rede que a gente tanto falou, né, e por outro lado, uma série de toolkits que te permitem, né, melhorar a eficiência das aplicações, contando com o SDN e já, né, supondo que todo esse ambiente vai estar rodando em nuvem, né? Então ele já é multi-tenant, ele já é preparado para nuvem. Bom, só para a gente encerrar, quer dizer, eu tentei listar lá de tudo que se discutiu algumas razões para você virtualizar a rede de uma forma muito simplista, né, o aumento de velocidade, né, e tanto as aplicações quanto o serviço você passa a trabalhar efetivamente num ambiente sob demanda, que você usa em função de demanda. A velha discussão que já vinha do cloud computing continua agora muito mais, agora você tem mecanismos até para trabalhar num custo on demand e mensalizado, né? Então é o OPEX que é mais eficiente do que o CAPEX,
né, e a segurança, quer dizer, existe toda uma rearquitetura de segurança dentro do data center que te permite, né, uma alteração, né, de ambiente, um melhor planejamento, né, e uma alteração dinâmica, eletrônica, automática, né, quando você está trabalhando em cima de um ambiente modelado dessa maneira. Existe todo um agregado de inteligência, tanto na aplicação quanto na rede, né, mas ele, como é que você agrega essa inteligência? Por que se agrega? Ela aumenta, né, simplifica a implementação e a operação, talvez dificulte o planejamento, o engenheiro de rede vai planejar mais, né, e implementar em menos tempo, mas minimiza a intervenção humana, a rede ela passa a ser dinâmica, ela se adapta dinamicamente aos recursos de rede, né, e as políticas de segurança podem caminhar, né, virtualmente junto com todas as máquinas, as redes virtuais e com todas as máquinas virtuais. Com esse novo ambiente, né, você consegue efetivamente fazer a transformação em moeda do teu ambiente, desde a aplicação de um lado até o teu usuário que está do outro lado. Então passa por rede, passa por segurança, passa por rede de longa distância. É o processo que a gente está chamando de transformação, né, em moeda desse ambiente, a monetarização. Novas capacidades, elas passam a ser alinhadas à necessidade do usuário ou efetivamente da aplicação, então a aplicação que vai demandar nesse ambiente. Isso tem sido aí um framework, né, para o desenvolvimento e para o crescimento de aplicação, de parceiro, de ecossistema, enfim. Aqui eu mostro um pouquinho sobre, lembra o que aconteceu com o crescimento da máquina física versus a máquina virtual. Então a gente vê um crescimento assustador da virtualização de máquinas e de storage, né? E a mesma coisa no quadro do lado já vem acontecendo com as portas físicas, né? Então as portas físicas elas começam a ser consideradas portas virtuais, e o crescimento da virtualização dessas portas de rede mesmo, né? As portas de ambiente, de network, ele aponta como um crescimento muito acentuado para os próximos anos. Enfim, se a gente pudesse concluir aí da apresentação, para começar essa jornada, né, a gente tem que lembrar que tem hardware, tem software, né, tem um novo modelo para ser implementado, mas um dos grandes vilões, isso foi também muito discutido lá no Interop, e que a gente tem que tomar muito cuidado, é a cultura da empresa. Isso transforma um pouco a cultura da empresa do ponto de vista de utilização, de aplicação, de utilização de banda, de gestão de banda. Existem alguns caminhos para você pensar em implementar o SDN. Existem os métodos proprietários, existem alguns fabricantes que estão trabalhando com o método proprietário, que ele transformou e está chamando de padrão, porque ele está tentando padronizar. A gente vê muito isso no HP, vê muito disso na Cisco, vê muito isso na própria IBM. Os grandes fabricantes, eles estão lançando isso como padrão, né? É SDN, mas ainda não está num determinado padrão. As discussões sobre o padrão, elas ainda são muito grandes. Existe uma segunda maneira, que é você ter um software sobrepondo o teu ambiente atual, né, e chamando de SDN. Tem fabricante que está lançando o Hyper-V, né, em cima do hardware existente, dizendo que isso é SDN. Não necessariamente não necessariamente traz toda a eficiência do ambiente, né, ou usar uma abordagem que trabalha em cima de padrão e de solução aberta, né, com OpenStack, com OpenFlow e até com ferramentas em modelo de open source. Esse também pode ser um caminho, cada um vai definir o melhor caminho. O controle da rede passa a ser abstrato, né, então é algo que ele está baseado em ferramental, então não importa mais, né, o hardware que tem por baixo dessa rede, né, ele usa alguns mecanismos, entre eles tem o OpenFlex, né, que já é de um determinado fabricante. Eu estou falando mais dos que estão padrão, aí, os que são os mais implementados, no caso OpenFlow. As empresas, elas rodam, né, todo esse ambiente de operação de nuvem está preparado e está considerando, obviamente, o SDN, quer dizer, isso não existe dúvida. O SDN nasceu, né, para operar e para considerar, né, a distribuição dos data centers, sejam internos tanto internos quanto externos.
os recursos de rede, quer dizer, as empresas elas querem ir para a nuvem, né, e virtualizar ou usar os recursos de rede na nuvem tem sido efetivamente o maior desafio, por isso a evolução e os investimentos no SDN. Falta automação e provisionamento automático e existem muitos fóruns aí de discussão. Então, para quem gosta de entender um pouco mais de como estão as padronizações, né, procura o Open Network User Group Foundation, o próprio Open Daylight, né, que tá definindo toda a parte de open source para o Hypervision, ou o Open Network Foundation, eles também estão discutindo os padrões aí mais para o Open Flow.